Muito bom dia para você nesta quinta-feira, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, começando mais um dia, sempre com o objetivo de deixar você muito bem informado, atualizado sobre tudo que está acontecendo e hoje com notícias importantes, detalhes exclusivos em relação à possível saída de John Kennedy para o futebol italiano. Já temos valores de uma primeira proposta que a Lazio fez, uma recusa do Fluminense e um valor definido, cravado, para que essa negociação possa acontecer. Mas o que está pensando o Fluminense, o que está pensando John Kennedy, eu vou trazer para vocês aqui um panorama amplo com detalhes importantes que vão nortear esse possível negócio, que ainda está longe de ser concretizado. A gente fala possível saída, porque, enfim, a janela está aberta, os times europeus, como é o caso da Lazio, têm condições de chegar aqui e fazer uma proposta mais alta. Se eles vão chegar nesses valores, é outra história. Então, de cara, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tudo que você já sabe, sinta-se à vontade, se você não é inscrito, se inscreva, o like ajuda demais a gente na recomendação aqui do YouTube, e a gente já vai direto para esse assunto do John Kennedy, porque temos algumas informações para acrescentar àquilo que foi publicado ontem. Começando com os valores da proposta. Aquilo que foi informado inicialmente pelo jornalista Gianluca Di Marzio, lá da Itália, jornalista que cobre o mercado de transferências. Ele informou que, primeiro ele disse que havia só um interesse, que era algo inicial. Logo depois já vem com o valor da proposta. Uma primeira oferta que a Lazio acenou aí com a possibilidade de pagar 8 milhões de euros pelo John Kennedy. Isso dá cerca de 46 milhões de reais na cotação atual. O Fluminense recusou prontamente e bate o pé para receber pelo menos 12 milhões de euros pelo John Kennedy. Isso daria algo em torno de 70 milhões de reais. É basicamente o que o Fluminense pagou pelo Castillo. 3 milhões de dólares, 12 milhões de euros, basicamente a mesma quantia, cerca de 70 milhões de reais. Que para mim, pensando bem, era até óbvio que iriam chegar pelo menos nesse número, para não ficar um negócio ainda mais feio, do John Kennedy sair mais barato e tal. Mas enfim, eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Importante de cara reforçar aqui uma informação. O Fluminense tem apenas 60% dos direitos econômicos do John Kennedy, sendo que 10% é exclusividade de venda dos agentes, dos empresários. Então, no fim das contas, o Fluminense fica com 50%, ou ficaria com 50% desse valor. A gente, portanto, estaria falando em 6 milhões de euros, beleza? Lembrando que, ano passado, o Shakhtar Donetsk fez uma proposta de 9 milhões de euros. 6 milhões fixos, mais 3 em forma de bônus. O Fluminense tinha aceitado, mas o John Kennedy não quis ir. O que a gente tem de diferença agora entre esses momentos? Talvez e principalmente a própria postura do JK. A gente apurou aqui no canal do Lessa, lá no Jornada, a gente apurou algumas informações em relação ao que o John Kennedy, o staff dele, está pensando em relação a essa possível saída. E o que a gente ouviu? O John Kennedy não queria ir para mercados aleatórios do futebol, mesmo na Europa, como foi o caso do Shakhtar, por isso ele não quis ir. Um país que está em guerra, enfim, uma situação mais complicada. Só que essa proposta realmente seduziu o JK, porque é para ir jogar num futebol onde eles enxergam que o favorece as suas características de jogo e, claro, além disso, é uma grande liga e a possibilidade de levar a família para morar em Roma, o que obviamente também é algo tentador. Então, a percepção que a gente tem hoje do lado de John Kennedy é que ele, sim, deseja sair, tem essa vontade, porque eles entendem que seria uma grande oportunidade
a maior oportunidade que ele está tendo na carreira, falando de futebol europeu, falando de exterior. E além disso, aí o que eu ouvi também dentro dessa apuração, agora ele tem a concorrência, uma concorrência muito maior no ataque do Fluminense. Né? Foi o Hulk chegou, Castillo chegou e tem Germancano, que aparentemente está voltando a entrar em forma. Tudo isso justo talvez no seu melhor momento, no melhor momento do John Kennedy com a camisa do Fluminense, em termos de longevidade mesmo, né? De um trabalho sério que vem desde o ano passado e que agora faz dele o artilheiro do time. Ele sabe que existe essa concorrência e sabe que inicialmente vai perder espaço com a chegada do Hulk. E aí ele vai ter que disputar no banco de reservas uma posição de prioridade. Isso é uma substituição imediata ou de ser pelo menos a segunda opção ali dentro do ataque. E isso também pesa. Então, o que a gente tem, só que faltou acrescentar uma coisa importante. O John Kennedy não vai forçar uma saída. Não, eu quero sair, eu quero sair, eu quero ser negociado. Ele vai deixar a decisão nas mãos da diretoria. Se não quiserem vender, pelo menos pelo que a gente ouviu, ele vai aceitar, porque ele tem uma gratidão muito grande por tudo que o clube fez por ele, ano passado, todo o suporte que foi dado, né? E agora ele está com essa mentalidade diferente, está focado, enfim, ele reconhece isso e vai deixar a decisão nas mãos da diretoria. A proposta para ele é muito boa. É muito boa. A maioria dos jogadores no lugar dele iria forçar a barra para sair, principalmente diante dessa situação. Neste momento não é esse o cenário, tá? Importante ressaltar isso. São coisas que a gente vai apurando e tentando entender a visão, a percepção, como que cada um está sentindo no momento em que essa negociação vai avançando. O Fluminense pediu esse valor. Se chegar essa proposta, provavelmente fará sim a operação. Esse é o panorama. Agora resta saber, porque o Jean-Luc de Março disse lá que o Lazio precisa ainda se desfazer de alguns jogadores, fazer algumas movimentações no mercado. Então a gente não sabe se essa conta proposta ela vai chegar agora, se vai chegar e se vai chegar de imediato. Para daí, enfim, a gente saber se o negócio vai para frente ou não. Basicamente, em termos de informação, é isso. Agora, uma leitura geral, reforçando alguns pontos que a gente falou ontem. É claro que uma saída, uma venda do John Kennedy agora, não foi feita uma conta, não. A gente vai trazer aqui o Castillo e depois vai chegar o Hulk, e aí a gente compra aqui o Castillo e depois vende o John Kennedy e fica elas por elas. É claro que a coisa não foi pensada dessa forma. Mas agora é inevitável não levar isso em consideração. Não tem como não levar isso em consideração. O quê? O Fluminense foi ao mercado, desesperado, como a gente falou lá atrás, e naquele momento, eu não vou ser hipócrita aqui, eu entendia, não, a gente tem que trazer, tem que contratar um jogador, porque vai ter o primeiro semestre com jogos decisivos, Libertadores, se o Fluminense for eliminado vai ser um caos para a temporada e tem que trazer um cara, porque não tinha uns jogos decisivos, Libertadores, se o Fluminense for eliminado vai ser um caos para a temporada e tem que trazer um cara, porque não tinha, a gente não tinha certeza nenhuma sobre o John Kennedy ainda, né? Teve toda aquela novela com o Hulk, com o Boanga, não veio ninguém, tem que contratar alguém, e aí vem o Castillo por essa fortuna. Um jogador que não tem nem 40 gols na carreira inteira. 3 milhões de dólares, a contratação mais cara da história do Fluminense. É muita grana. E aí vem o Hulk, que é um jogador veterano, reta final de carreira, que, claro, é uma contratação de impacto. E se der certo, se o John Kennedy é vendido agora, o Hulk faz gol pra cacete, Cano volta bem. Nem vou falar do Castillo, tá? Cano volta a entrar em forma ali, faz gols, e o próprio Castillo eventualmente. Então, se no final do ano der tudo certo, ninguém vai lembrar. A realidade é essa. Só que eu não posso esperar o final do ano para falar o que está acontecendo agora, porque aí fica muito fácil, né? Muito fácil. Querendo ou não, indiretamente, o Fluminense vende o John Kennedy. Pode vender o John Kennedy se a proposta chegar. Por quê? Precisa de grana? Precisa. O presidente disse que
o clube necessita de mais de 200 milhões de reais de venda. E só vendeu o Bernal até agora. Esse é um ponto. O outro ponto, provavelmente vai vender também, porque, gente, vamos lá, o que vai fazer? O que vai fazer com esses 4 jogadores? Eu falei isso ontem, cada um por seu motivo tem a sua importância. O Hulk é uma contratação de peso, o Castillo custou uma fortuna, o Cano é um ídolo, o John Kennedy é o artilheiro. Vai arrumar espaço para essa gente toda como? Aonde? Ah, mas o Cano pode se machucar, não sei o quê. Tudo pode acontecer, não tem como saber, mas hoje a realidade é essa, 4 jogadores não têm espaço. Por mais que tenham muitos jogos, claro, os jogos mais importantes terão ali os titulares, e é difícil você rodar, e o jogador quer jogar também. Então, indiretamente, o Fluminense foi ao mercado desesperado para contratar um centroavante, contratou, pagou uma fortuna, tem que dar, vai colocar o cara para jogar, não vai deixar o cara escanteado lá. E vem o Hulk, que é uma contratação, que é um medalhão, uma contratação de peso, que chega com moral, chega com pompa de titular e barra qualquer um que tiver ali. Então pensando com a cabeça do John Kennedy, essa é a situação que ele tem hoje no Fluminense. Essa é a situação que foi construída ao longo da primeira janela, agora dessa segunda janela. E o Fluminense fica numa situação em que veja bem, é uma lógica, não é igual, mas é parecido com a do Martinelli. Pela importância, pela evolução do John Kennedy hoje, nenhuma venda, porque é muito, muito, muito improvável que chegue um valor superior a esse. Portanto, dá para cravar aqui, qualquer venda do John Kennedy, diante de todo esse cenário, vai ser ruim. O Fluminense ficar com 6 milhões de euros numa venda do John Kennedy, que é um garoto revelado no clube, que, claro, vamos lá, né? Nem tudo, não tem só o lado bom da história. O John Kennedy fez muita merda, fez muita coisa errada. E se desvalorizou também por isso. Né? Isso é inegável. Tanto é que o Fluminense queria negociar e naquele momento, com toda razão também, tentou várias vezes se livrar, mas enfim, negociar o John Kennedy. Não conseguiu. Agora, justo no melhor momento dele, e justo quando pagou 13 milhões de dólares num centroavante que pode ser a terceira opção hoje do time, vai vender para ficar com 6 milhões. Um dinheiro que ajuda, óbvio, mas não vai resolver a vida do Fluminense. E aí fica um negócio muito bizarro. Não tem como uma venda, essa venda parecer boa. Claro, devido a essa porcentagem. Se vende o mesmo preço, já haveria contestação, pelo que é o Castillo. Ficando só com essa grana, é muito pouco. Então, o que era o ideal? O que era o mundo ideal? Hoje, por exemplo, se não tem o Castillo, vamos lá, fazendo um número lá, não tem nem debate, irmão. Não vai sair, vai ficar aqui porque essa grana não vai resolver minha vida. O cara, enfim, eu estou precisando de atacante, tem que ter mais opção no elenco. Agora, comprou, gastou uma fortuna e vai ter que tirar de um para colocar em outro. Então, não tem como, eu não consigo olhar para isso e enxergar algo positivo. Não consigo. Vou ter que fazer por isso ou por aquilo, e a gente vai ter que esperar, aguardar para ver quando teremos explicações em algum momento, porque dirigente não falando no Fluminense, ninguém fala no Fluminense, convoca uma entrevista coletiva uma vez lá, outra, e ninguém fala depois de um jogo, tem um diretor, cheio de diretor hoje, ninguém chega, diretor-geral, depois do jogo, uma entrevista para dar uma explicação. Não tem, então a gente tem que esperar uma oportunidade para a gente entender qual foi o raciocínio e o que vai acontecer a partir disso. Então, só para finalizar, não tem muito para onde correr. Se o Castillo não mudar completamente a realidade dele hoje, ou seja, quer entrar, começar a fazer gol, ser titular, o que, diante do que a gente viu até agora, é bastante improvável, tudo vai ficar muito bizarro diante dessa compra e é impossível você não traçar alguma comparação. Se o John Kennedy sair do Fluminense por esse valor, que é muito baixo, levando em consideração o que é o mercado hoje do futebol, o valor que o Fluminense vai ficar, que é o que importa, é porque o clube pagou uma fortuna neste atacante e trouxe o Hulk depois, que antes não ia vir e veio, e agora simplesmente não há espaço para todo mundo. Alguém vai sobrar nessa história
e se surge proposta, tem alguma grana, fatalmente esse alguém será o John Kennedy, e aí para ele também pode ser uma oportunidade. Enfim, vamos ver. Primeiro, vamos aguardar para ver se essa proposta vai chegar mesmo ou não, e a partir daí a gente vai acompanhando, trazendo para vocês todas as informações e atualizando o passo a passo dessa negociação que pode culminar na saída do JK. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto, valeu. Esquece não, deixa o like aí, tá? Valeu!